amados, novamente aqui para compartilhar com os amados uma palavra e agradecer a Deus por tudo sempre. E hoje nós vamos compartilhar em 2 Samuel 12, 13. Mas antes, não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, curta, deixe o seu pedido de oração e faça sua crítica, nós estamos aqui. É com isso que crescemos também. E vamos então meditar na palavra do Senhor. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi também: o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Esse texto aqui é um texto de que quando Davi pecou contra Deus, né? Ele matou Urias, marido de Betseba, adulterou com Betseba, ela engravidou, e isso entristeceu muito o coração do pai, o coração de Deus, e com isso o Senhor mandou Natã, o profeta, até Davi, e falou do pecado dele, né? Falou que ele tinha pecado contra Deus, e Davi estava tão cego no pecado que ele não entendeu de início que o Senhor estava falando com ele. E Urias, Natã falou para ele: tu és esse homem, foi tu que cometeu esses pecados. Então ele caiu em si, tirou a coroa, rasgou as vestes, colocou seu rosto no pó e confessou que tinha realmente pecado contra Deus. Mas aqui onde eu li diz que Natã falou para ele: mas o Senhor perdoou o teu pecado, e tu não morrerás. Naquele momento ali, Deus o perdoou de tudo que ele tinha feito. Só que Natã falou para ele que a espada não se apartaria da cabeça dele, né? Que a consequência ele ia colher. Porque Deus não tem culpado por inocente. Deus, ele é justo em tudo que ele faz. Ele é santo, ele é justo. E aconteceram várias tragédias na família de Davi após esse pecado, porque o Senhor não mente jamais. E Davi teve o filho com Betseba, o filho morreu, tudo isso Deus falou para ele que ia acontecer, e aconteceu mesmo, porque Deus não mente jamais. Então, hoje não está diferente, né? As pessoas brincam, pecam, não se arrependem, e Deus, ele se ira com isso. As pessoas dizem assim: Deus não castiga ninguém, Deus não quer o mal para ninguém. Realmente, Deus não quer castigar e não quer o mal. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a consequência do nosso pecado já é o nosso castigo. Sabe, amados? Mas Davi, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia quando ele pecava. Ele pecou muito mais que Saul, só que Saul não se arrependia, e Davi não. Quando ele caía em si, que era Deus falando, ele logo se arrependia. No Salmo 51, ele disse: Pai, pequei contra ti, somente pequei, fiz o que era mal perante os teus olhos. Cria em mim um coração puro, renova dentro em mim um espírito reto e inabalável. Então ele fez essa declaração ao Senhor. Ele se arrependeu. Ele tirou a coroa, se arrependeu de fato e de verdade. Por isso ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque sabia se arrepender, porque sabia rasgar o seu coração, sabia reconhecer quando ele errava diante de Deus.
ainda que viesse a consequência, porque foi inevitável, mas ele se arrependeu. E que essa palavra possa ser para mim e para você, porque erramos, porque pecamos, porque falhamos, porque tropeçamos. Mas a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado que é fiel e justo para perdoar e purificar de todo pecado, de toda injustiça. Ele diz para não pecar, mas se pecar, ele fala para se arrepender. E ele sabe que somos frágeis, que somos fracos, que somos pó e que em algum momento nessa vida nós vamos falhar em alguma coisa. Porque a Bíblia diz: aquele que não tem pecado é mentiroso, porque todos pecamos. E quando nós não reconhecemos, o amor de Deus não está em nós. O amor de Deus só está em nós quando nós reconhecemos que somos pecadores, que erramos e que falhamos. Não existe nenhum super crente na terra que não cometa erros. Não existe. Tem alguns que se intitulam, né? Mas esses que se intitulam, ou que demonstram, são religiosos. Não conhecem a Deus de verdade. Porque quando a gente conhece, a gente sabe quando erra e sabe que erra e reconhece e pede perdão a Deus. Não existe nada mais que impressione a Deus e que comova o coração de Deus que um coração contrito e quebrantado. Gritar no altar, pular, sapatear, se declarar super santo, nada disso comove o coração de Deus. Nada disso impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é um coração contrito e quebrantado. Esse sim. A Bíblia diz que o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quando você se humilha, você é humilde. Você está declarando aos céus que você não é nada sem Deus, sem o seu amor, a sua graça, o seu perdão. Você está declarando que você precisa de Deus, que você precisa da ajuda dEle, que você precisa dEle. Se intitule como humilde, de fato e de verdade, com a sua atitude. Você não precisa falar nada, porque Deus conhece quando nós somos de verdade humildes. O que vai mostrar para os homens quem somos de verdade não são as nossas ações, são as nossas reações diante das adversidades. As pessoas pensam que é com o seu muito falar, o seu muito fazer, que as pessoas vão ver Cristo nelas. Não. É com a reação de alguma adversidade que as pessoas vão entender que realmente Deus está em você. Não é com as suas ações, é com as reações. Amados, essa palavra é para mim e para você. Que nós possamos meditar no que aconteceu com Davi e sermos sábios, aprendermos com o erro dele e não com o nosso. Mas se todavia errarmos, que nós possamos aprender com os nossos próprios erros também. E que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Medita nessa palavra. E ela é uma palavra simples, ela é um código e ela é poderosa. Quanto mais nós meditarmos nessa palavra, mais nós mergulhamos em Deus e mais nós experimentamos o seu sobrenatural. Um detalhe nessa mensagem: Deus permitiu que Davi pecasse, porque Deus sabe tudo. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados, cada um deles, sem que nenhum deles houvesse ainda. Então Deus já sabia que Davi iria cometer essa falha
mas teve um propósito. Tudo tem um propósito, nada é sem nenhum propósito. Mostrar para nós que não existe super-homens na Terra, que não existe homens que não falhem. Todos falharam, sempre vão falhar e falham enquanto estivermos nesse corpo corruptível. Nós falharemos, mas nós temos Deus, que é o nosso advogado, e nós temos a oportunidade de nos arrepender, nos voltarmos para Ele e continuarmos a nossa jornada. Eu mesmo já errei muitas vezes, mas o Senhor me recolocou no caminho, na jornada, para que eu pudesse seguir em frente, e não será diferente com você. Ele vai te reposicionar, ou já te reposicionou na jornada, para que você siga em frente e saiba que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. E Ele reposicionou Davi. Davi seguiu em frente, voltou para o trono, concluiu o seu propósito, o propósito ao qual Deus tinha determinado para ele, e o recolheu. E assim sucessivamente será com todos nós. O importante é nos recolocarmos no centro da vontade de Deus, cumprirmos o seu propósito e partirmos para a nossa casa eterna, que é com o Pai na eternidade para sempre. Lá não existirá tropeços, queda nem erros, mas só santidade e vida eterna. Que o Senhor Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, Pai. Me ajuda, Senhor. Andar em fé, fidelidade, obediência e submissão na Tua presença. Obrigado por essa palavra, Pai, que é como uma espada para mim e para quem ouve. Deus abençoe essa pessoa que está ouvindo, que ela possa, Senhor Deus, ser recolocada na Tua jornada, ser fortalecida, abençoada, Senhor Deus. E que o Senhor derrame o mover do Teu Espírito sobre essa pessoa, Pai. Abençoa ela poderosamente com a Tua graça. No nome de Jesus, essa pessoa que está me ouvindo. Deus, guarda minha filha, cobre minha filha com Teu sangue, livre de toda e qualquer seta do inimigo. Deus, que a minha filha tenha uma experiência profunda contigo e sobrenatural, o seu esposo, Pai, também. Guarda ele, cuida dele, Pai. Cuida da sua família no norte, guarda cada um, meu Deus, seus pais, seus irmãos. Meu Deus, abençoa minha mãezinha, cuida dela, cobre ela com Teu sangue, Senhor. Livra minha mãe de todo mal, cuida do coração dela, da mente dela, Pai. Abençoa minha mãezinha, com Tuas ricas bênçãos do céu, meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, a minha cunhada, toda a minha casa, a minha parentela, todos, meu Deus, meus colegas de enfermagem, meus ex-alunos, todos, Senhor, daquele SPA. Os médicos, Senhor Deus, abençoa o órfão vivo necessitado, salva o perdido, traz o desviado, fortalece o fraco. Meu Deus, abençoa as nações da terra, as famílias da terra, o Teu povo, Senhor. Meu Deus, abençoa Israel, Jerusalém, que haja paz e prosperidade nos seus muros e nos seus palácios. Meu Deus, abençoa o Brasil, guarda essa nação, cobre com Teu sangue. Todo intento de Satanás para destruir o Brasil, Senhor, seja desfeito em nome de Jesus. Estabelece o Teu trono nessa nação, faz um milagre nessa nação. Cerca o Brasil com os Teus anjos com a espada de fogo, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa Israel, guarda o Teu povo, Senhor. Abençoa os pastores, missionários, apóstolos no mundo inteiro que pregam a Tua palavra, principalmente aqueles que estão em países comunistas, meu Deus. Guarda os Teus filhos nos países que estão em guerra, que estão sendo atacados pelo inimigo, Pai. Guarda a Tua igreja. Meu Deus, abençoa o presidente Bolsonaro, sua esposa, seus filhos, sua casa, sua parentela, cobre com o Teu sangue. O atual presidente, Senhor, toda a sua casa, toda, Senhor Deus, os que o seguem, Deus, derrama a Tua justiça, Senhor. O STF entrega cada ministro diante de Ti, Pai. Meu Deus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, desperta para buscar a Tua face, dá entendimento daquilo que é santo e daquilo que não é. Meu Deus, desperta a Tua igreja a cada dia. Abençoa o Brasil, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai.
por esse momento de jejum, oração, intercessão na Tua presença, pela Tua palavra, Pai. Que possamos nos arrepender todos os dias, Pai. O sujo, o limpo não é aquele que nunca se suja, Pai, mas é aquele que todo dia se limpa, através da Tua palavra, Senhor Deus, através do arrependimento, através do Teu perdão, através da Tua vida em nós. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Eu só tenho te agradecer porque Tu és maravilhoso. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado por você estar aí do outro lado. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui. No nome de Jesus. Com uma palavra para o seu coração. E que todos os dias possamos ser boca de Deus para você. Amém.